Oi, pessoal, eu sou o Calma Alves e hoje a gente vai apresentar um seminário sobre a Dinamarca, alguns dados gerais, curiosidades socioeconômicas, IDH e tudo mais. Mas para isso eu preciso apresentar esse grupo maravilhoso, com Augusto Tavares, Davi Mlacher, Gabriel Tenório, Gustavo Aldi e Nicolas Marquim. Então, bora lá. Mas antes de se aprofundar um pouco mais na economia dinamarquesa, eu preciso entender o país num contexto mais geral. Então vamos lá. A Dinamarca tem uma área de mais de 43 mil quilômetros quadrados. Sua capital é Copenhague, com uma população de mais de 5,98 milhões de habitantes. A sua moeda é a coroa dinamarquesa, que tem um valor um pouco parecido com o real. O nome oficial é Reino da Dinamarca, já que o governo é uma monarquia parlamentarista constitucional, ou seja, tem a rainha, a Margarida II, e a primeira-ministra, Mette Frederiksen. A Dinamarca segue uma democracia representativa e uma monarquia constitucional. O monarca tem o poder de nomear e demitir o primeiro-ministro. Entretanto, isso não acontece desde 1920, quando o rei Christian X demitiu um primeiro-ministro. E também vale ressaltar que atualmente o primeiro-ministro não é mais decidido pelo monarca, mas sim pelo seu apoio no parlamento. Ele também exerce um papel cerimonial, agindo de acordo com as convenções e opinião pública. Logo, o monarca tem o direito de ser consultado, incentivar e alertar, como uma espécie de conselheiro. O parlamento tem 179 membros. As eleições desse parlamento são de 4 em 4 anos. Entretanto, o primeiro-ministro pode antecipar essas eleições, e eles ficam encarregados do poder legislativo. O poder executivo cabe aos ministros, sendo o primeiro-ministro o chefe do governo. Os tribunais são totalmente independentes dos demais poderes e agem livremente. O sistema econômico adotado na Dinamarca é o capitalismo, mais especificamente uma variante que se tornou popular após a Segunda Guerra Mundial, apelidado de modelo nórdico, que tem como base o livre mercado e altas taxas de propriedades privadas. A Dinamarca é um país muito industrialmente desenvolvido, tendo a economia nacional alicerçada nos setores de construção naval, logística marítima, energia renovável, farmacêutico e agroalimentar. Um dos destaques vai para a Danish Crown, que é a maior produtora de carne suína na Europa. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil diz que a sociedade dinamarquesa é caracterizada também por elevadíssima carga tributária, que sustenta um sistema de bem-estar social e um setor público responsável por prestar serviços de qualidade, em particular educação, saúde e segurança. O país é referência mundial em proteção ambiental, geração de energia por fontes renováveis, produção orgânica de alimentos e qualidade de vida. Porém, esse estado de bem-estar social não foi entregue por benevolência de empresários ou legisladores liberais capitalistas, e sim através de uma longa luta de classes, que esteve sendo decantada pelos trabalhadores durante muito tempo, quanto de sua alta taxa de sindicalização dos trabalhadores. Outros exemplos são a nacionalização de ferrovias, o Estado ter participado nas empresas energéticas, nas telecomunicações e nas linhas aéreas. A Dinamarca tem como suas principais políticas econômicas as altas taxas de tributação, a maior do mundo, que corresponde a cerca de 45,2% do PIB. Os sindicatos são os principais responsáveis pela gestão das relações de patrões e empregados, como horas trabalhadas e salários. Seus representantes têm assento no conselho de administração da maioria das empresas, tudo regulamentado por grandes acordos coletivos. Por ser uma economia pequena e aberta, a Dinamarca tem grande dependência de seus parceiros comerciais, especialmente a Alemanha e a União Europeia em geral, pois não tem condições de influenciar o mercado internacional ou fatores econômicos como a taxa de juros. A balança comercial, chamada também de exportação líquida, é a diferença entre o valor da exportação de um país e a importação, ao longo de um período de tempo. Um saldo positivo, superávit comercial, significa que as exportações superam as importações. Uma negativa significa o oposto. Uma balança comercial positiva ilustra a alta competitividade da economia do país. Isso reforça os interesses dos investidores na moeda local, apreciando a sua taxa de câmbio.
Uma leitura maior do que a esperada deve ser tomada como positiva ou otimista para o DKK, que é a moeda da Dinamarca. Enquanto uma leitura mais baixa do que o esperado pode ser tomada como negativa ou pessimista para o DKK. Tendo em base os números que acabaram de sair do forno e ainda estão quentinhos, em novembro de 2020 esperava-se que em janeiro teria um faturamento de 5,1 bilhões. Porém, as instabilidades desses últimos meses fizeram essa previsão parecer uma piada, e de muito mau gosto, por sinal. O saldo do valor de exportações ficou em apenas 1,9 bilhões. Apenas, né, entre aspas. O que é mais de 3 bilhões a menos do que se esperava. De longe, um dos índices mais baixos da história. Porém, Freire e Marx estão fazendo o caminho inverso. Praticamente viraram o gráfico de ponta cabeça. Enquanto se esperava um acúmulo de 1,9 bilhões e 11 bilhões, respectivamente, houve um superávit de incríveis 7,8 bilhões em fevereiro e 3 bilhões em março. Tempos difíceis, mas boas gestões podem quase que contorná-los. IDH e indicadores de liberdade na Dinamarca. Começando com os dados iniciais sobre o IDH deste belo país nórdico. A Dinamarca é um dos países com mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. Ocupando a 10ª posição no ranking, seu IDH é muito alto, 0,940. Já ocupou a 3ª posição do ranking em 2003, mas, mesmo com seu IDH crescendo, foi ultrapassado por diversos países que tiveram crescimento relativo maior, como por exemplo a Noruega. Na área da saúde, a Dinamarca se destaca. A expectativa de vida ao nascer é de 80 anos e a taxa de mortalidade infantil de 3,6 crianças mortas a cada 1.000 nascidas. A Dinamarca também se destaca na educação. A expectativa de anos escolares é de 19 anos. 100% das escolas do país têm acesso à internet e mais de 90% da população tem educação secundária completa, que seria equivalente ao nosso ensino médio. É o segundo país do mundo não anglófono, ou seja, o segundo país do mundo que não fala inglês como língua nativa, no ranking de proeficiência na língua inglesa, atrás apenas dos Países Baixos. Apesar do idioma oficial ser o dinamarquês, quase 86% da população fala inglês fluentemente. O PIB da Dinamarca é de 332 bilhões de dólares por ano, segundo dados de 2017, que foram os mais recentes que eu consegui encontrar. O PIB per capita é de cerca de 57 mil dólares por ano. A renda média nacional consegue ser ainda maior, 58 mil dólares por ano, ocupando a 10ª posição global logo atrás de Estados Unidos e Catar. O custo de vida na Dinamarca é relativamente alto, principalmente se comparado com o Brasil. A título de comparação, o custo de vida médio para uma pessoa em Londres, que já é uma cidade bastante cara, principalmente no que diz respeito ao aluguel, incluindo aí a alimentação, transporte e o aluguel, é de 16.126 dólares. Em Copenhague, capital dinamarquesa, esse valor é de 17.017 dólares, portanto, aproximadamente 900 dólares mais caro que em Londres. Da mesma forma, as cidades pequenas da Dinamarca têm um custo de vida mais alto em relação às outras cidades pequenas da Europa, principalmente porque, são pequenas, não são grandes aglomerações urbanas, e a Dinamarca também não tem uma população muito grande, limita-se ali a mais ou menos 5 milhões de pessoas. O coeficiente de Gini da Dinamarca, que é o índice que, vamos dizer assim, o índice que mede a desigualdade, é de 0,24 em uma escala que vai de 0, completa igualdade, a 1, desigualdade total. A título de comparação, o coeficiente de Gini do Brasil é de 0,53, mais do que o dobro da desigualdade na Dinamarca. Também a título de curiosidade, o Brasil é o país mais desigual da América Latina. Os índices de desemprego na Dinamarca eram, antes da pandemia, 4,9% da população em idade produtiva desempregada. Os dados atuais ainda não foram divulgados, mas devido à crise aí que se instalou no mundo inteiro, a Dinamarca sofreu bastante. Provavelmente a taxa de desemprego está maior neste momento.
Alguns outros dados aí que são interessantes que nós citemos. O índice de homicídios é de uma pessoa morta a cada 100 mil habitantes. Isso lá na Dinamarca, né, em Copenhague. No Brasil, este número é de 28 pessoas mortas a cada 100 mil habitantes. Ou seja, o número no Brasil é 28 vezes maior do que o número de homicídios na Dinamarca. Também a título de informação, vale destacar que, por incrível que pareça, São Paulo é a capital menos violenta do Brasil, com 14 homicídios a cada 100 mil habitantes, né? O estado de São Paulo é o menos violento do Brasil também. Na realidade, menos violento que a maioria dos países da América Latina, com 6,4 homicídios a cada 100 mil habitantes. Mesmo assim, os números são 6 vezes maiores que o da Dinamarca, ou seja, o nosso estado mais seguro é 6 vezes menos inseguro do que a Dinamarca. Cerca de 98% da população dinamarquesa tem acesso à internet. Nos índices de liberdade, a Dinamarca é o terceiro país do mundo com os melhores índices de liberdade de imprensa, atrás apenas dos países também nórdicos, Noruega e Finlândia. Apesar de possuir diversas políticas sociais, a Dinamarca é extremamente liberal no que tange a sua economia. Ocupa o 16º lugar com 76 pontos e um índice que vai de 0, total regulação da economia, a 100, economia completamente liberal. Na frente de países, pasmem, como Estados Unidos, né, tido como um dos símbolos da liberdade econômica, e a Alemanha. Também como curiosidade, o Brasil é um dos países que mais regulamentam a sua economia, ocupando a 153ª posição, com apenas 51 pontos. Vergonhosamente atrás de países como Malawi, Serra Leoa, que recentemente estava em guerra civil, e Butão, país que até 2008 era uma monarquia absolutista. Sim, o Brasil promove menos liberdade econômica para seus cidadãos do que um país que, há 13 anos, tinha como sistema de governo uma monarquia absolutista. Em tempos de pandemia, também é interessante citar os dados, pandêmicos, vamos dizer assim, da Dinamarca. A Dinamarca teve 213 mil casos de Covid-19, uma população com 5,13 milhões de habitantes, é bastante. Bom, destes, 2.371 acabaram vindo a falecer. 3,2% da população já está vacinada, que é bem pouco, na verdade, porque a população total da Dinamarca é de aproximadamente metade do tamanho da população da cidade de São Paulo. O país, obviamente que está insatisfeito com isso e culpa a União Europeia por atraso aí nos repasses da vacina, por uma política de vacinação bastante lenta, segundo as palavras dos próprios gestores aí da Dinamarca. Junto com a Áustria, eles criticam fortemente essa política de vacinações da União Europeia. Buscam parcerias com Israel para poder vacinar a sua população sem depender dessa política de vacinação da União Europeia, que está sendo bastante criticada, é verdade, Se nós olharmos aí os países da Europa, os países que fazem parte da União Europeia estão com índices de vacinação bem baixos se comparados com outros países fora do bloco, como por exemplo a própria Inglaterra, que está no continente, mas não faz parte do bloco. É importante, como conclusão, ressaltarmos a necessidade da participação popular na construção do sistema socioeconômico dos países. Muito obrigado.